Bom dia a todos. Vamos agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, agradecer por mais um dia a porta dessa casa estar aberta, por mais um dia estar tendo atividade, agradecer a cada um que aqui está hoje, procurando se melhorar, procurando uma palavra e que a gente possa absorver o máximo possível e pôr em prática. Agradecer aos protetores da casa, aos nossos protetores, e pedir que a gente possa ter o máximo de entendimento, que o Fabinho seja abençoado com a palavra e que o plano espiritual, que eu tenho certeza que sempre ajuda, vai auxiliá-lo mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Tá bom, Fabinho? Bom dia a todos, a todas. Uma alegria poder estar aqui mais uma manhã de domingo para a gente conversar um pouquinho sobre Jesus. Hoje, antes da gente iniciar a nossa conversação, a gente vai abordar uma passagem de Jesus, mas nós vamos também pretendemos nos motivar hoje passando uma liçãozinha bem rápida para que a gente também possa nos animar com a nossa vida, com as coisas que fazemos, com aquilo que nos aguarda na semana, para que a gente possa ter bom ânimo. Então, vou convidar todos para que a gente volte lá na história que todos nós acreditamos que a nossa mamãe, a professora na escola, alguém um dia contou para nós, não é? E aí o tempo vai passando, bom dia, o tempo vai passando e isso se perde. E essas historinhas têm um valor inestimável para que a gente leve efetivamente mais a sério a nossa vida aqui na Terra. Então nós vamos recordar hoje a história dos 3 porquinhos. Uma boa história para nós, não é? Tem muito a ver com o nosso papel aqui na Terra. Então vamos soltar aqui para que a gente depois possa comentar. Raquel vai visitar e eu preferi viver sozinhos. O mamãe chamou os 3 patinhos. Queridos filhos, chegou a hora de vocês saírem para o mundo. Mas nunca se esqueçam, tudo o que vocês fizerem, façam da melhor forma possível. Essa é a única maneira de permanecer vivo. Felizes e tristes ao mesmo tempo, os 3 porquinhos se despediram de sua mãe e foram pelo caminho. Depois de um tempo, eles encontraram um espaço onde eles poderiam construir sua própria casa. O porquinho mais jovem estava determinado a construir sua casa de palha. Ele pensou que esta era a maneira mais fácil e rápida de construir uma casa dessa forma. Sobrava bastante tempo para brincar. O mais novo deles terminou sua casa em um dia. Ele gritou para os outros: Ei, vocês, já terminei. O porquinho mais velho deu uma olhada na casa. Por que vai ser essa casa? Não parece estar aqui. Como vamos nos proteger um novo? O porquinho mais jovem não deu ouvidos ao seu irmão. Não se preocupe, não vai acontecer nada. Ok, eu não avisei você. O porquinho do meio decidiu fazer sua casa de madeira. Com os galhos e troncos que ele havia coletado na floresta, decidiu construir uma pequena casa. Uma casa levou exatamente 3 dias para terminar. Essa casa era um pouco mais forte que a de palha. Meu querido João,
Você fez um excelente trabalho, mas isso não parece seguro. Essa casa vai nos proteger do lobo? Não se preocupe, essa casa é muito segura. Ok, não diga que não avisei. Enquanto os dois porquinhos estavam se divertindo em suas casas sem conselhos, o mais velho de todos estava trabalhando constantemente, porque ele estava construindo uma casa de tijolos e pedras. Os outros porquinhos achavam que seu esforço era inútil. Tudo o que eles faziam era ficar e matar tempo. Não se incomode com isso. Você pode caminhar rapidamente como nós. Ele é muito nervoso. O porquinho mais velho não se incomodou em ouvir. Ele trabalhou por uma semana inteira e conseguiu terminar sua casa feita de tijolos e pedras. Um dia depois, um grupo de gente chegou perto das casas. Ele primeiro ficou em frente à casa feita de palha. O porquinho estava descansando em sua casa feita de palha. O lobo bateu na porta. Abra a porta e deixe-me entrar. Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa. Você não pode fazer nada, porque a casa está bem forte. O fogo soprou e explodiu a casa. Mas ainda bem que o porquinho conseguiu fugir. Ele correu para a casa do seu irmão feita de madeira. Ele bateu na porta. E quando o porquinho veio abriu, o outro porquinho se atirou para dentro da casa. Ótimo, fecha a porta. Ele não pode entrar aqui. Não se preocupe, ele não pode fazer nada com essa casa. Depois de um tempo, o lobo chegou até a casa de madeira do segundo porquinho. E gritou: Abra a porta e me deixe entrar. Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa. Você não pode explodir minha casa. Então, o lobo estourou e explodiu a casa em um voo. Os porquinhos correram para a casa do terceiro porquinho. Irmão, o lobo está vindo por aí. O que vamos fazer? O porquinho mais velho respondeu com certeza: Não se preocupe, o lobo não pode entrar nessa casa. Um pouco mais tarde, o lobo chegou até a terceira casa e gritou: Abra a porta e me deixe entrar. Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa. Vem, lobo mau. Você não pode entrar nessa casa. O lobo ficou muito irritado. Ele ficou e soprou, mas nada aconteceu. Ele não conseguiu derrubar a casa. Ele tentou, mas ele não conseguiu mover um único tijolo. Finalmente, já exausto, o lobo decidiu tentar uma outra maneira de entrar. Ele viu a chaminé do telhado e começou a escalar. Percebendo que o lobo ia subir do telhado e descer a chaminé, o porquinho acendeu rapidamente a areia logo abaixo da chaminé e colocou uma grande panela de água. O lobo mal escalou a chaminé e já se tirou. E caiu direto na água fervendo. Me ajude. Estou me queimando. Me salve. Me ajude. Finalmente, ele ficou. Os porquinhos se abraçaram com alegria. Os 3 porquinhos foram à casa da sua mãe no dia seguinte para contar a ela tudo o que aconteceu. O mais novo foi até a sua mãe e disse: Você estava certo, mulher. Tudo que fazemos nesse mundo, temos que fazer o nosso melhor. Se você realmente se esforça em algo, será um sucesso. A partir daquele dia, os 2 porquinhos nunca mais foram preguiçosos. Trabalharam duro como seu irmão mais velho e viveram uma vida feliz e segura. Muito bom. Tá
também a nossa historinha para a gente iniciar amanhã, não é? É uma historinha que todos nós provavelmente já tivemos oportunidade de ouvir, de nossas mães contarem, de uma professora, e temos por obrigação reproduzir essa história para os que estão chegando, para os... Era uma vez, em uma pequena casa de floresta, a mamãe cabra e seus capetinhos. Eles multiplicar essas histórias para os nossos filhos, sobrinhos, netos, não é? Para que a gente possa efetivamente ter a responsabilidade com aquilo que nos cabe, fazendo da melhor maneira possível, né? Então, a vida muitas vezes nos coloca numa situação difícil e em determinados momentos nós somos aquele filho meia boca, aquele esposo, esposa meia boca, trabalhador, né? Assim como aqueles porquinhos ali, nós vamos pelo básico, né? E perdemos a oportunidade de construir algo mais sólido, não é? Uma relação mais sólida, mais amorosa. E muitas vezes quando a gente, essas pessoas que estão ao nosso lado, partem, a gente entra naquela condição de, se ele estivesse aqui, né, eu falaria tudo que eu gostaria de falar, eu trataria de uma maneira diferente, queria ter a chance de falar para ele tal coisa, queria saber como é que ele está, não é? Mas já perdemos a oportunidade. A mãe ali dos 3 porquinhos, ela pode funcionar como Deus na nossa vida, não é? Que nos põe no mundo, nos dá as orientações necessárias, nós trazemos isso lá do plano espiritual, para que a nossa existência na Terra possa dar certo. E para dar certo é necessário o quê? A nossa aplicação, nosso interesse em fazer o bem, entregar o melhor para as pessoas, não é? Se eu posso tentar fazer um prato de comida bem mais gostoso com os materiais que eu tenho, por que eu vou oferecer para as pessoas apenas um arroz e feijão com ovo? Se eu tenho condições de incrementar, de fazer uma salada, de colocar uma água gelada, um suco, não é? Nós precisamos ter esse esforço da nossa parte, no nosso trabalho, não é? Se eu posso fazer melhor, por que eu vou entregar um mínimo? Não é? E aí lá na frente nós vamos colher o resultado disso. Aquele que se empenha mais, de repente está passando na nossa frente, no nosso trabalho, e a gente vai ficar reclamando, correndo lá para a casa do outro irmão, porque não construímos a nossa casa direito, estamos lá engrossando a fila do desemprego, não é? Porque tivemos oportunidade de entregar o melhor, mas fizemos só o básico. Puxa, patrão, quem poderia ajudar aqui e trabalhar amanhã, fazer tal? É aqueles que nunca podem. Não vamos fazer nada, mas não podemos trabalhar em nosso favor, ganhar um pouquinho a mais, se esforçar um pouco mais. Chico Xavier conta uma história interessante. Não me lembro se eu comentei aqui na vez anterior, mas Chico Xavier, quando ele andava pelas ruas de Uberaba, chamava a atenção dele um homem que passava por ele, vez por outra, e ele via que aquele homem brilhava, tinha um brilho diferente que saía dele, né? Contrário das outras pessoas. Chico Xavier, toda vez que avistava aquele homem na rua, via que ele tinha um brilho diferente, alguma coisa em torno dele diferente. Ele foi perguntar para o Emmanuel, né? Depois de um tempo, que aquilo começou a ficar curioso na vida dele, depois de anos, toda vez que ele encontrava com aquele rapaz.
ele percebia que no meio lá do povo, quando eu via aquele, ele falava, é o rapaz que está lá, porque ele já via aquela aula, né? E aí ele perguntou para o Emmanuel, Emmanuel, aquele rapaz que sempre, vez por outra, eu encontro com ele, eu vejo que ele tem um brilho, algo em torno dele que brilha, diferente. E aí ele falou, tem alguma explicação por isso? O Emmanuel falou para ele, tem. Este rapaz, todas as vezes no trabalho dele, que alguém falta, que um companheiro fica doente, ele sem reclamar, sem ninguém precisar dizer, ele vai lá e assume a tarefa do outro e faz com alegria, com espontaneidade. E muitas vezes os colegas ficam, puxa saco, não sei o quê, ah lá, outra, não sei o quê. Então o Emmanuel falou que, em virtude desse trabalho que ele fazia com alegria, de maneira a querer ajudar, entender o porquê do. Então ele foi adquirindo este brilho, né? Esta aura diferente das outras pessoas. Então nós precisamos, seja dentro da tarefa que nos cabe, espírita, na igreja, no nosso trabalho, nós precisamos demonstrar esta dedicação, este prazer de trabalhar, de servir, de ser colaborativo na nossa família, né? A gente vê que tem sempre aqueles que estão sempre prontos, cada tio, uma mãe, um tio, estão sempre prontos na dificuldade de alguém. Ô, fulano, eu vou lá, vou te ajudar, vou pôr um chuveiro lá que você está precisando, vou pôr um prego na parede. Fulana teve neném, um dos primeiros a chegar, a assessorar isso. Nós estamos fazendo o quê? Construindo um mundo de felicidade para nós lá na frente. São coisas que terão um retorno para nós, né? Em maneira de bondade, de num momento nosso de dificuldade, que as pessoas possam vir, puxa, eu vou lá ajudar meu primo, minha tia, sempre foi prestativa, me ajudou na gravidez, meu tio sempre veio aqui em casa, sempre me ajudou, sempre essas pessoas que nós precisamos ser na nossa vida, não é? Não nos preocuparmos com, fulano, não. Temos aquela pessoa efetivamente que vai deixar saudade na família, no nosso trabalho. Sermos gratos, não é? Aquilo que nos chega. Puxa vida, hoje eu entendo que eu preciso mudar de emprego, eu preciso ganhar mais. Aqui eu já esgotei minhas possibilidades pelo momento, mas vou procurar outro, mas sem ferir ninguém. E quando sair agradecido. Olha, patrão, arrumei um trabalho, agora eu vou. Agradeço tudo que o senhor fez por mim. Se um dia eu precisar, espero que o senhor possa abrir as portas de novo. É assim que nós precisamos começar a nos posicionar perante a nossa vida. Não é? Temos pessoas com as quais as pessoas, puxa vida, aqui, esse que passou aqui era uma boa pessoa, fez jus aquilo, se eu pudesse eu pagaria mais para ele, faria mais por ele, é uma pessoa boa, e nós pelos outros, reconhecermos as pessoas que estão do nosso lado, que nos ajudam. Muito obrigado. Obrigado, tia, obrigado, tio, obrigado, fulano, cunhado, que bom que você veio em meu socorro, eu estava precisando, não é? Essa historinha, ela mostra muito, né, de como nós devemos nos comportar mediante as dificuldades da vida que nos chegam. Esse é o intuito da gente abrir a nossa reunião, para que a gente possa sair daqui mais firme, né, fazendo efetivamente melhor tudo aquilo que está na nossa frente. Eu posso fazer melhor do que isso. Eu posso entregar melhor. Porque a gente vê o resultado, está lá, dos porquinhos, né? Trabalharam felizes, depois que todo mundo compreendeu que tinha que dar sua parcela de contribuição. E não vale a pena a gente ver a casa do vizinho pegar fogo, falar, não tem nada a ver com isso, ficar lá de perna cruzada,
poder auxiliar aqui e ali. Ah, não, minha novela é melhor. Ah, eu vou ficar aqui debaixo das cobertas e tudo. O resultado está lá daqueles 2 porquinhos iniciais lá que preferiram ficar de perna pro ar e a hora que as coisas, né, começaram a dar errado, viram que não tinham nada para se proteger. Então a gente precisa ter isso em mente para que a gente possa cada vez mais estar firme em nós mesmos e com Deus, tá bom? E aí a história que nós vamos arrematar hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a beneficência, né? A beneficência, ela é um sentimento que ele brota em nós à medida que ele está acima da caridade, né? Que a caridade nós temos a caridade material que nós fazemos, nós temos a caridade moral, não é? E nós devemos sempre procurar auxiliar as pessoas, entregando sempre o nosso melhor, não é? Através da palavra, do consolo, de sermos mais amigos, e das doações que muitas vezes a gente entrega para as pessoas, não é? Mas a beneficência, ela é algo que está acima, né, destes sentimentos caritativos, porque ela é algo automático que vai brotando em nós, que a gente já não espera mais o retorno, mas que essas atitudes brotam em nós espontaneamente, nos fazendo a cada dia mais pessoas felizes. Então os Espíritos, eles dizem assim para nós, né? A beneficência, meus amigos, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Dá-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Pudestes compreender tudo que o grande e o agradável encerra a generosidade das almas belas. Então, quando a gente fala assim para alguém, puxa, fulano é generoso, é uma pessoa generosa, ela é muito mais que caridosa, ela é uma pessoa que ela já traz isso na sua alma, né? Ela adquiriu este grau de elevação que a gente não consegue nem, já não usa mais a palavra caridoso, a gente usa fulano é uma pessoa benevolente, uma pessoa boa, amorosa, tem tudo nesta palavra, ela contém tudo de bom, né? E diz aqui os Espíritos, pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Então, é aquela pessoa que ela só tem como ocupação na vida tentar proporcionar felicidade à vida dos outros, não é? Tentar fazer com que as pessoas vivam bem, vivam em paz, vivam se amando. É aquela pessoa que ela trabalha para isso, não é? E hoje nós vamos conversar um pouco, que são alguns espíritos, uma grande gama até de espíritos iluminados que trabalham nesse sentido de proporcionar só o bem e o amor ao próximo. Não tem mais nenhum tipo de interesse no mundo ou na vida, né? E para isso, nós vamos contar uma historinha de Jesus que uma boa parte de nós já conhece a história, mas que hoje ela vai receber uma complementação dessa história que Jesus contou. Jesus, quando estava sendo abordado para falar sobre o próximo, aqueles homens naquela reunião ali, quando Jesus falava que nós deveríamos amar o nosso próximo, aqueles homens perguntaram para Jesus, quem é o nosso próximo? Né? Perguntaram para Jesus. E Jesus narrou esta passagem
que no final depois nós vamos completar. Então, Jesus contou para as pessoas, para que ficasse mais fácil. Ele começou. Um homem, poderia ser o Eduardo, poderia ser qualquer um de nós, né? Então, o Eduardo saiu de Jerusalém para ir até a cidade de Jericó. E isso mais ou menos por volta do meio-dia. Porque o Eduardo, ele era um comerciante, um mercador, vendia panos, naquela época tinha um armarinho, então precisava ir até a cidade de Jericó para fazer as encomendas, para que ele pudesse, no seu mercado em Jerusalém, vender aquilo às pessoas. Mas o trajeto de Jerusalém a Jericó, ele era muito perigoso depois de determinado horário, porque tinham muitos assaltantes, salteadores, criminosos, animais perigosos que cercavam a estrada e o caminho de Jericó a Jerusalém. Mais ou menos como aquelas estradinhas ali, depois da Fernão Dias, sai na direita, à esquerda, você começa a entrar naquelas estradinhas que só passa quase que um carro ali de terra e você nunca sabe o que vem pela frente e a cada vez que você avança, você fica com o coração mais acelerado ainda. Você fala, pô, mas a civilização não vai chegar nunca. Se furar um pneu aqui, nós estamos tudo dizimados. Então era mais ou menos esse sentimento que quando a gente sente que está indo num lugar que a gente sabe que existe algo do outro lado, mas não sabe o que vai encontrar pelo caminho. E assim era mais ou menos este trajeto que o Eduardo ia fazer da cidade de Jerusalém até Jericó. E ele tinha pressa em arrumar as suas coisas, o seu cavalo, os seus pertences, a bolsa de dinheiro, esconder bem, por causa dos perigos da estrada. E precisava sair imediatamente. E isso já era lá mais ou menos pelo meio-dia, que ele se aprontou e partiu. E ele precisava chegar antes da noite, do horário da noite, porque a noite naquela estrada acabou-se, né? Era o perigo total. Era quase que a gente ia atravessar, entrar numa favela que a gente não conhece do Rio de Janeiro, numa comunidade, num lugar assim, a ermo, que nós não temos amigos ali para indicar por onde temos que ir, então estamos à mercê do perigo de sermos parados ali por algum irmão ali que queira saber de onde viemos e muitas vezes para nos fazer mal. Não é? Se nós não soubermos nos explicar, pô, mas eu estou perdido, saí de São Paulo, peguei o caminhado aqui, nós vamos ter dificuldades. Então, assim, esse irmão botou o cavalo na estrada e partiu. Mas podemos dizer que nas proximidades, a umas 2 horas de Jerusalém, quando já eram lá pelas 17 horas, às 5 horas da tarde, quase aquele lusco-fusco ali de final do dia para a entrada da noite, ele escuta um grunhido na beira assim da estrada e a princípio aquilo assusta alguém, quase que a pedir socorro, socorro, socorro. E ele já atenta aos perigos, passa a ermo, mas daqui a pouco a sua consciência o pede para voltar. E ele volta. Ele volta e começa a procurar de onde vem aquele gemido, aquele pedido de socorro, e atrás de uma pedra ali estava um homem completamente surrado, apanhado, machucado, sangrando, quase que morto, e ele fica acima no seu cavalo e observa a situação, e não sabe se desce, não desce, olha para um lado, olha para o outro, e daqui a pouco vem uma caravana na qual trazia um sacerdote
um homem da lei, não é? Isso Jesus contando ali para as pessoas ali. E ele parado, e o sacerdote olha na direção que ele estava olhando e vê, chega mais próximo ali com a sua comitiva e vê aquele homem machucado, mas não se compadece e segue. E ele fica a observar aquela situação e observa, e o sacerdote vai embora, levantando aquela poeira com a sua caravana de umas 3 a 4 pessoas, e ele começa a inquirir a ele mesmo. Pensei que fosse parar, porque era um sacerdote, com aquelas túnicas, aquelas coisas daquela época, aquele capão na cabeça, aquela capa, aquela coisa toda magnânima, aquela roupa, aquela vestimenta bonita, e ele passa ao lado. E ali ele fica pensativo, e dali a 5 minutos vem outra caravana com 3 ou 4 pessoas trazendo um levita, que era um homem conhecedor das leis, estudioso, que conhecia todas as leis daquela época, desde Abraão, Moisés, os levitas traziam as lições de Deus na ponta da língua. Em observar aquele homem, ele falou: opa, esse aí vai dar um jeito de ajudar. Mas foi em vão. Também passou. E aí ele, espelhado na decisão daqueles dois, decidiu partir também. Mas logo depois do seu cavalo andaram 50 metros, ele falou: não, eu não posso. Eu tenho que voltar. E voltou e desceu do cavalo, e já desceu com um vinho e uma garrafa de água, e com a garrafa de água ele deu a água àquele homem, e com o vinho ele procurou estancar as feridas ali onde sangravam, passar no corpo daquele homem, colocou ele sob o seu cavalo e o levou. O levou, e em chegando a uma estalagem, o dono da estalagem deu passagem a ele, ele falou: preciso que o senhor, vou dormir aqui. Dormiu ele e a pessoa que ele tinha carregado, e aí falou assim: eu preciso que o senhor cuide desse homem, ao dono da estalagem. O dono da estalagem falou: olha, aqui é apenas para aqueles que estão de passagem, eu não tenho como acudir a esse homem. Aí ele falou: mas eu pagarei. E sacou a bolsa de dinheiro e um volume de dinheiro significativo, e o dono da estalagem resolveu ficar com aquele homem. E ele disse: eu vou até Jerusalém, e na volta, se ficou alguma dívida para trás, eu quitarei com o senhor. E o homem disse: assim será feito. E indo a Jerusalém, Jesus narrando isso, na volta, ele volta para a estalagem. Mas o homem, na qual tinha sido ferido, já tinha melhorado e já tinha partido. E essa é a história que Jesus conta para nós, para aqueles homens que estavam ali. E aí Jesus pergunta que este que atendeu aquele que estava caído na estrada era um samaritano. Jesus contando. Era a pessoa que vocês menos dão valor aí na sociedade de vocês. Assim como hoje, poderia ser um morador de rua, poderia ser aquelas pessoas que nós achamos que elas não têm categoria para conviver muitas vezes entre nós, não é? E era isso que Jesus falou. É o que vocês menos gostam, que foi o que deu auxílio. De todos os 3, não é? Jesus disse: quem vocês acham que efetivamente amou o seu próximo, não é? E aí aqueles que estavam ali, foi o fulano, foi o fulano, foi o fulano.
Então Jesus ali, ele encaminhava como nós deveríamos ter o olhar para conceber quem é o nosso próximo. Quem é a pessoa próxima de nós? É qualquer um que necessite do nosso amparo, do nosso auxílio. E aí entra a questão da benevolência, que nós precisamos entregar o nosso melhor às pessoas que estão do nosso lado, pedindo socorro, amá-los, procurar compreendê-los, porque muitas das coisas que nós vamos passar por cima, engolir o sapo, nós seremos recompensados no reino dos céus por isso. Mas aí, esta história que nós vamos ouvir agora, Jesus não complementou, mas nós vamos complementar agora para nós. Quando aquele homem, o Eduardo, voltou à estalagem, ele se deparou com o estaleiro, com o dono lá do... Hoje nós podemos dizer do hotel, não é? Daquele lugar que recebia as pessoas, daquela pensão ali, se podemos dizer, e perguntou sobre o homem. E o estaleiro disse, ele já melhorou e já partiu e agradeceu. E aí ele disse, há alguma coisa mais a acertar contigo? E o estaleiro disse, não, já está tudo certo. E aí ele fala, então eu vou sentar, posso jantar? O homem disse, pode, sente-se ali. E quando ele senta, ele percebe que tem um homem sentado a uns 4, 5 metros da pessoa dele, que o olha fixamente nos olhos. E aquilo ali o deixa meio inquieto. E o homem o olha fixamente. Então, este homem vira para ele e fala, tu foste bondoso com o desconhecido. E o Eduardo baixa a cabeça e diz assim, eu fiz o que qualquer um faria por aquele homem. E o homem, que olhava fixamente para ele, sorri e diz, não, muitos passaram ao caminho, mas tu te destiveste e o ajudaste. O Eduardo arregalou os olhos e disse para aquele homem, quem és tu? E o estaleiro, que estava ali acompanhando aquele diálogo, cai de joelhos em meio ao salão e diz, este é o Salvador, é Jesus de Nazaré, só pode ser ele. Ele não estava lá, como sabe que tu ajudou aquele homem e trouxe até aqui? E o Eduardo, congelado, sem ação, sem reação, ouve daquele homem. Todas as vezes que ajudar a um doente, um necessitado, um irmão que precisa de ajuda, é a mim que estás ajudando. E quando o Eduardo consegue
sair daquele estado de magnetismo, de tanto amor. Ele olha para o salão e aquele homem que conversou com ele já não estava mais lá. Então, este diálogo que Jesus narrou para aqueles que estavam ali, era ele quem estava ali vivenciando mais uma cena de amor contada para nós. E ele só não completou isso aqueles presentes, a fim de que nós pudéssemos ficar apenas com a reflexão de como servir. Mas Jesus, ele sempre vai estar conosco. Em todas as situações onde nós nos dispusemos a fazer o bem, a ouvir alguém, a acalentar alguém, a dar um sorriso a alguém, a oferecer um bom dia a alguém, ele vai estar conosco. Então que não possamos perder a chance de conviver com esse Espírito maravilhoso que nos encanta a todos os dias, porque lá quando nós estivermos no plano espiritual, nós vamos perceber que valeu a pena sermos bons aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe, um bom domingo. Vamos com Ele. Beijos a todos. É uma alegria sempre estar aqui toda manhã. Muito obrigado, viu? Falar de Jesus é muito bom, né? Vamos agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Agradecer pelo dia maravilhoso que está fazendo hoje. Agradecer por mais um dia estar encarnado aqui na Terra. Agradecer pelo nosso planeta. Agradecer pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Agradecer por estar iniciando a semana e poder mudar tudo que a gente fez de errado, que a gente possa trabalhar no bem, ajudar o próximo. Eu tenho para mim que é muito melhor você ajudar o próximo do que ser ajudado. Não por orgulho, mas sim por poder estar melhor que o outro e ajudar o outro. Estar na condição de ajudar. Então eu agradeço muito a Deus por poder ajudar ao próximo. Se precisar, eu espero poder ser ajudado. E agradeço a Deus por essa vida, por poder emprestar mais um dia nesse corpinho e que eu possa estar sempre no bem. Que assim seja, graças a Deus.